Eu não sabia que era possível essa combinação. É uma bolacha meio que amassa todo o doce de leite pra fora. E olha a quantidade, galera. Nossa, tem uns muito de... Olha, de vodka, que loucura. E é bem difícil de encontrar, esse aqui não é todo quiosco. Feliz no simples. E aí, pessoal? E aí? Estamos em Córdoba, capital. Essa que não é só a capital desse estado aqui também, mas é a capital de uma coisa que a gente adora, que tem um pedaço aí muito grande, presentes nos nossos corações. E contei um pouquinho, Júlia, o que é? Os alfajores. E por que aqui é a capital dos alfajores? Porque aqui pertinho a gente tem a cidade de La Falda, que faz anualmente a Festa Nacional dos Alfajores. Isso acontece em outubro. Como a gente não está em outubro, a gente vai explorar hoje a cidade de Córdoba com vocês, mostrar um pouco das marcas que a gente encontra aqui, porque tem algumas bem diferentes, algumas mais assim regionais, menores, e que só vende nessa região. Então a gente vai aproveitar esse vídeo para dominar esse tema que a gente ama e que divide uma parte do nosso coração. E que foi também a desculpa que a gente arranjou para poder experimentar todos os alfajores que a gente encontrou por aqui. Por mais que escolher o alfajor preferido seja uma tarefa praticamente impossível, encontrar alfajor aqui na Argentina é uma tarefa bastante fácil. Sim, totalmente fácil. Eu diria que tem duas categorias para você encontrar. Uma delas são as padarias, que vendem essas belezuras aqui. E aí os alfajores, eles são mais ou menos nesse formato, eles não vêm embalados nem nada, são totalmente artesanais. Junto da padaria eu até colocaria nessa classificação as cafeterias, que aí você vai tomar um cafezinho, pede um alfajor, também naquela maneira mais artesanal. E aí a forma mais prática, comum e talvez muitas vezes mais barata são os quioscos, que são essas lojinhas aí na frente. E foi extremamente fácil de exemplificar para vocês, porque de fato a cada canto você encontra um. E quiosco, diferente assim do que a gente tem no Brasil seria algo mais da praia, ou até mesmo em São Paulo eu já vi quiosco, é mais uma livraria que tem uma outra coisa, né? Uma tabacaria. Aqui a gente é quase que super focado em doce, tem tipo todas as opções de alfajor que você quiser imaginar, vai ter aqui os industrializados, e aí tem outros itens assim bem aleatórios também de casa, de mercado que você encontra. E aí até para mostrar para vocês, esses são alguns dos alfajores que a gente encontra, então da Milka, da Oreo, enfim, tem uma infinidade de marcas, né? E a gente está em busca de um que a gente provou e gostou bastante. É uma marca industrializada, uma marca simples, mas é difícil de achar hoje, hein? Vou te falar. E quando tu não encontra aquele alfajor que tu está buscando em um quiosco específico, geralmente o que tu faz é algo muito simples. É caminhar algumas poucas quadras, porque com certeza tu vai encontrar ali na frente algum outro quiosco. E a gente vai fazer a prova real aqui com vocês, tá? Não é mentira não. Ó. É realmente muito fácil e chega a parecer até que é combinado, que a gente já conhecia o lugar, mas não é. A gente pode dizer que de uma coisa a gente está muito certo quando a gente fala de Argentina. O próximo quiosco fica na próxima esquina. É verdade. E aqui a gente encontra também, olha, um monte de opção, um monte de doces, enfim. Além do que a gente já mostrou lá pra vocês. Então, vamos ver se a gente encontra o que a gente veio buscar. E olha a quantidade, galera. Nossa, tem uns muito de... Olha, de vodka, que loucura. Chiclete. Vodka. É umas marcas assim que eu vou falar pra vocês. Eu não sei por que não se expande, mas de fato você só encontra aqui em Córdoba, é uma loucura. Compramos uns alfajores aqui atrás e mostrar pra vocês o básico, né? O que é um alfajor. Então vamos começar aqui com o Sol Serrano, que é uma marca cordobesa. E ele é o alfajor que eu diria que ele é o padrão, assim, sabe? É aquele que você vai encontrar em qualquer marca, vai ser meio que dessa forma. Ó, mostrar pra vocês. Vou dar uma mordida. Esse aí também é um alfajor bem baratinho, né? Ele sai ali por volta de R$1,50. Chega a ser bem bizarro assim, o valor dele pela qualidade, porque a gente acha ele bem gostoso. E pra exemplificar o que é um alfajor, é isso aqui, ó. A gente tem duas bolachas crocantes, duas bolachas, biscoitos, sei lá como é que vocês falam. No meio, com certeza, doce de leite. Tem algumas variações aí de recheio, mas o padrão é o doce de leite. E por volta, ele é imerso aí num banho de chocolate. E aí cada um faz o seu estilo, uma bolacha mais crocante, outra mais macia, mais molhadinha, mais recheio, menos recheio. E é aí que entra a especificidade de saber reconhecer um bom alfajor. E como a gente está em Córdoba, eu tinha que mostrar para vocês a diferença do alfajor aí tradicional, digamos aí o Sol Serrano, para um alfajor cordobês. Aqui temos, eu peguei um bem simples, só para exemplificar mesmo. Ele tá meio despedaçado, mas eu tenho fé de que eu vou conseguir mostrar. Nossa, ele tá muito despedaçado na real. Pera aí. Tá um pouco amassado. Isso foi um dia um alfajor cordobês, né? Um dia ele foi, a metade tá aqui dentro já.
Mas assim, ele tem a massa como qualquer alfajor, 2 massinhas e um recheio no meio. Aí temos a variação, pode ter doce de leite, mas também pode ter uma espécie de mousse de frutinha, de morango. Morango, né? Uma geleia de morango. Uma geleia de morango no meio, que eu acho esse sensacional. E a cobertura que vai em volta é a grande diferença, porque é um glaciado de açúcar, ele não é um chocolate. E aí dá aquela diferença, ó. Bem gostoso. Bem simples, né? A gente pegou uma marca aqui bem padrão, mas bem gostoso. O sabor tá na simplicidade, né? Feliz no simples. E esse daí a gente pegou um que tá escrito na embalagem que é cordobês, né? Só pra ninguém vir falar, não, mas esse daí não é. Talvez esse daí tá longe de ser o alfajor de maior qualidade aqui. Esse também é um outro dos bem baratinhos, mas a gente pegou aí pra mostrar. Talvez esse não seja o melhor alfajor cordobês, mas um alfajor cordobês, então tá aqui o exemplo. E por mais que tenha parecido exagero, quando a gente comentou que tu sai de uma loja onde tu não encontrou o alfajor, tu anda mais um pouquinho, tu já vai esbarrar em outro quiosque, em outra loja desse tipo. Na verdade, olha só, aqui tava a loja que a gente comprou e aqui do lado, a outra loja vende exatamente a mesma coisa. De novo, tu encontra um pouco mais de variedade aqui, é mais realmente uma loja de conveniência, mas a ideia de tu encontrar alfajor, encontrar essas coisas, é bem normal. Que tal? ¿Por qué acá hay tantos alfajores por todos los lados? Por ejemplo, ¿es común comer todo el tiempo? No todo el tiempo, pero es como algo que te llena y es rico. Es rico, ¿no? Es rico. A mí me encanta. Pero me llamó la atención que, por ejemplo, acá pegadito hay una otra tienda que vende solamente guloseimas, alfajores. Sí, Son muchas que tienen, ¿no? porque en Argentina el kiosco se usa mucho. Sí, se puede encontrar de todo, ¿no? ¿De dónde son? De Brasil. Por allá no se encuentra así. No, no, es verdad, yo busco kioscos, solo encuentro supermercados, Sí. mercaditos. Lo más próximo creo que se encuentra en los postos de servicio, donde se compra nafta. Sí, sí. Es como si fueran los kioscos, pero están junto a la nafta. Sí. Listo, gracias. E é verdade, no Brasil a gente sente muita falta e seria muito legal conseguir encontrar tanto quiosco, tanto alfajor. Mas enfim, são culturas diferentes, né? Quando a gente vem pra cá, a gente aproveita um pouco disso que a gente não consegue encontrar lá. E quando a gente tá lá, a gente aproveita tudo aquilo que a gente ama do Brasil e a gente nunca vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo daquele mesmo jeitinho como a gente espera. E conversando com a moça do quiosco, ela revelou pra gente que de fato é um amor muito grande por alfajor que os argentinos têm, é um hábito da vida deles. Não era nenhum segredo pra ninguém, a gente já sabia também, mas acho que ouvir isso da boca dela é muito importante, principalmente pros palpiteiros aí de internet que vão falar: ó, eu moro na Argentina e na minha família ninguém nunca consumiu um alfajor, logo ninguém na Argentina consome alfajores. Pode parecer uma bobeira isso que a gente tá falando, mas acontece muito e a internet é isso e dá voz para todo tipo de comentário e a gente às vezes tem que se proteger deles, né? Exato, então a gente pesquisou e assim, acho que não é novidade, já é de se pensar que a Argentina é o maior produtor de alfajor no mundo, maior consumidor também, mas o consumo, o número, é o que espanta. Cara, chama muita atenção e, de verdade, enquanto a gente pesquisava, deu a impressão até que fosse mentira, que a gente estava lendo em algum site ali que tá tendencioso, estava exagerando, porque assim, é na faixa dos bilhões de alfajores que são consumidos aqui nesse país. Para vocês terem noção, a cada segundo, em média de 179 alfajores são consumidos ou comprados, enfim, é uma parada muito grande. E isso chamou muito a nossa atenção e é realmente o que justifica ali a gente encontrar tanta oferta em todo lugar o tempo inteiro. Inclusive, hoje é um domingo, mas os quioscos e as lojas de alfajor, é claro que não podem fechar, né? E eu acho que essa paixão toda até justifica um certo ranking, uma certa disputa entre os argentinos, né, que tá acontecendo aí na internet, né? Exato, que sempre tem, né? Qual que é o melhor alfajor? E aí temos aí uns alfajores do momento, a gente conseguiu eles e são esses 4 aqui, ó. A gente vai mostrar pra vocês, vai experimentar e vai dar a nossa opinião, né? E alguns são mais da opinião que o melhor alfajor é um alfajor mais simples, outros acreditam em algo mais elaborado, mas eu acho que esses daqui, hoje em dia na internet, são consenso, assim, que são realmente fabulosos, magníficos, são muito gostosos. A gente já mostrou alguns deles aí pra vocês, mas alguns outros a gente vai mostrar agora. E o legal é que todos se inspiram em um deles, que é qual? Mostra aí, Júlia. Esse aqui, ó, o Rasta. Esse já é figurinha carimbada aqui no canal, né? Porém, dada a popularidade desse alfajor e o tão gostoso que ele é, várias outras marcas resolveram se inspirar nele e tentar chegar próximo daquilo que, vamos dizer assim, despertou
a paixão aí dos doceiros de plantão, né? Então a gente tem o Rasta, que já é padrão, conhecidíssimo. Depois temos o Guleiro, temos o Elixir e também o Barillon, que são 3 alfajores bem semelhantes ao Rasta, mas vamos provar tudo aqui agora com vocês e dar um feedback. O Rasta, como ele é já muito conhecido do meu paladar, como eu sou muito viciada nele, eu já sei o gosto, eu vou deixar ele por último. Vamos começar com qual? O Elixir, talvez? Eu acho que sim. Esse Elixir aí a gente ainda não provou, a gente só provou a versão em chocolate preto dele, mas a proposta dele é ser bem próximo do Rasta, então ter aquela camada crocante no meio, e a gente vai ver se consegue chegar próximo disso ou não. Vamos ver, vamos ver. Não atendeu as expectativas aí da viciada em Rasta? Mas é gostoso? Ele é muito gostoso, ele é bem feito. Não é um alfajor assim simples, mas ele não é crocante, já começa por aí. Ah, então falhou. Então falhou, exato. Mas assim, o doce de leite é bem gostoso, o chocolate é bem gostoso, é de qualidade, assim, sabe? Colocaria talvez, vamos ver o resto, né? Mas mais abaixo ali no ranking. O segundo alfajor da classificação Hypados é o Guleiro. E aqui a gente já entra num ponto sensível pra mim, que ele é banhado com chocolate preto. E eu sou muito fã do chocolate branco. Só que esse Guleiro só tem o chocolate preto, não tem a versão branca. Então, vamos ver onde é que ele fica. E esse daí copia, ou pelo menos se aproxima do Rasta, justamente na ideia de que ele é crocante por dentro. E olha só. Nossa, cara, esse aí eu já provei, ele é muito gostoso. Ele é de longe, disparado, o melhor assim que eu já provei. Vou dar esse spoiler pra vocês, tá? E ali por dentro, o mais gosto, que eu mais sou apaixonado é justamente, olha só, essa camada de chocolate branco. Cara, ele fica muito crocante, não tem como explicar. É um negócio assim que foge da compreensão. E olha aqui, o doce de leite transbordando. Porque como a gente falou, ele é crocante. E ser crocante pra mim faz toda a diferença. Eu acho que é ter ingredientes bons, ser crocante e o chocolate por fora, assim, ter uma camada generosa. Acho que essa é a diferença, assim, do Rasta e porque ele se difere dos padrões, assim, sabe? Então, eu diria que esse aqui, ele também, ele tá nos tops aí 1 e 2. Vamos provar os outros. Esse aqui ele é mais novo, mas ele tá super hypado também. Dizem que ele tem uma generosa camada de doce de leite e é bem difícil de encontrar. Esse aqui não é todo quiosco. Aqui em Córdoba, por exemplo, a gente encontrou em um só. Até a própria marca divulga onde se vende e é só um quiosco aqui na cidade. Então valorizem esse vídeo, já deixa aí o seu like, já deixa o seu comentário, se inscreve no canal, valoriza aí o nosso trampo. E ó, vamos provar com vocês. A proposta dele é ter muito doce de leite, assim, ter uma camada generosa. Vamos ver. Parece que tem, na verdade. Não. Olha só, olhando aqui, ó. Doce de leite tem, mas não é crocante. Tentaram comparar esse alfajor ao Rasta, né? Falar que seria melhor e tudo mais. Eu também já provei e eu vou falar pra vocês que o Rasta realmente é bem superior. É bem gostoso de doce de leite, ele parece um mousse, né? Porém, a crocância no alfajor é algo assim que é indiscutível. É, eu compararia esse ao Elixir. Eu colocaria os dois ali no mesmo nível, sabe? Eles não são crocantes, mas tem um doce de leite bom. E esse aqui tá bem generoso, assim, no doce de leite. Você pode ver, ó, que ele é bem recheado mesmo. E aí, vamos para o nosso favorito. Meu favorito, pelo menos, vamos ver aí. Que é o Rasta branco. Tem o preto também, como eu falei pra vocês. Eu sou mais fã do de chocolate branco. E a crocância dele é algo absurdo, assim. Tanto que muitas vezes a gente comprou o Rasta e ele não estava crocante mais e a gente ficou decepcionado, porque o que a gente queria era aquela sensação de chocolate crocante que só ele tinha. Acho que talvez aconteceu por alguma coisa assim de transporte, ter derretido e aí ter perdido, assim, sabe? Mas ó, gente, esse aqui não tem igual. Olha só o tamanho disso. Mas acho que a melhor comparação realmente é o Rasta com o Guleiro. Acho que é o mais fiel, assim, de comparação. Vamos ver. Pra mim, esses dois são os que disputam o top 1. Ah, mas é bonito esse alfajor, né? Tá louco. Ui, Ó, o Guleiro eu acho legal que ele vem até com embalagem, ó, em comestível e tudo. Ó, Guleiro, Rasta. A diferença aí pra vocês. Os dois, eles são bem recheados de doce de leite. A diferença é que o Guleiro, o chocolate branco é só por dentro, por fora é chocolate preto. É, só que uma coisa interessante nele é que ele tem 2 camadas de chocolate na própria cobertura, assim, dele, né? O Rasta não, ele só tem uma, que é o chocolate branco. O Guleiro tem o branco e o preto, e é ali que vem o branco, né? Acho que também uma parada que dá pra destacar neles é que entre o doce de leite tem uma camada de chocolate,
E isso dá um toque, dá uma crocância a mais ainda. E eles são, sei lá, generosos em doce de leite, em cobertura. A qualidade deles eu até que diria que é a mesma, assim. Diria até que é a mesma empresa fabricando 2 alfajores diferentes. Poderia dizer isso. Mas assim, ó, minha modesta opinião, raça pelo chocolate branco. E a opinião do Gui? Guleiro pelo guleiro, ele é muito gostoso. Essa camada ali dentro, ele é muito mais crocante que o Rasta. E Júlia, tu falou no começo desse vídeo que o importante é a crocância. Então, pra mim, em crocância, o guleiro vence e automaticamente ele sobe no top 1 dos alfajores. Realmente, ele é mais crocante. E é claro, eu como um dos maiores especialistas de alfajores aqui desse canal, não poderia deixar de provar, né? Vou começar com o guleiro, que esse é meu top 1. Não é indiscutível e eu vou provar somente ele também, porque eu não preciso provar dos outros para ter certeza. Esse cara é o aqui Rasta, não é o guleiro. é o Rasta, viu? Eu ia provar e eu logo ia anotar a diferença. Mas agora, vamos para quem realmente merece aí um 10 com estrelinha, Aí. que é o guleiro. Ele não tá na sua melhor versão aí, no seu melhor dia, né? A gente já amassou ele um pouquinho, mas de verdade não tem como competir com ele. Não, mas eu diria que aí que ele tá na forma, assim, na melhor performance dele, porque ele tá transbordando doce de leite, vai dizer. E ele fica assim, ó, feio, destruído, justamente porque ele é muito gostoso. Porque quando tu vai morder, tu não consegue quebrar a bolacha de primeira. Então a bolacha meio que amassa todo o doce de leite pra fora. É uma coisa de outro mundo mesmo. Olha, é aquele tipo de coisa que tu come e tu vira os olhos, assim. O Rasta também tem um espaço guardado no meu coração. Mas o guleiro... E uma curiosidade que eu vou contar pra vocês aí, de boca cheia e tudo, é que esses alfajores aqui desse estilo, eles são considerados alfajores barroneiros. Que é justamente o alfajor do lariquento. Que ele tá sempre com fome, tá com larica, quer comer um docinho, quer comer alguma coisa. Muitas vezes essa fome é intensificada, seja lá pelo quê. Porém, não posso deixar de comentar que esse alfajor aqui é justamente dessa classificação. São os alfajores barroneiros. Fonte, li na internet, num comentário do Reddit. E por serem alfajores barroneiros, muitas vezes são associados a outras coisas. E muitas vezes as pessoas perguntam isso nos vídeos. Ah, galera, tem a malvada aí? Não tem? E a resposta é que não tem. É só realmente um alfajor pra matar a fome aí de um docinho. E é incrível. São acho que 70 gramas. E a cada mordida meus olhos viram. E, enfim, eu poderia passar todos os dias comendo isso daqui. E uma parada que a Júlia não comentou sobre esse alfajor elixir ali, o fantoche, que é um alfajor muito gostoso também. Eu super recomendo aí, quem gosta de alfajor também experimentar. É um dos meus alfajores preferidos, tá? Eu gostei bastante desse novo sabor aí. E o que eu mais gosto dele é que ele tem, parece com um gostinho de laranja, assim, a massa dele é diferente, ela tem um gostinho diferente no final, que parece ser mais puxado por uma fruta. E isso muda totalmente o gosto. Eu acho ele muito gostoso. É verdade. Os outros biscoitos normalmente ou são uma massinha ali, sei lá, ou uma massa de chocolate, né? Essa baunilha. dali não, baunilha. Leva assim um... Ai, meu Deus, é muito gostoso. Acabei de dar uma mordida nele aqui, eu lembrei porque eu gosto tanto desse alfajor. Tem tocas suaves, assim, na letra do não sei o que lá. A gente não é gourmet, a gente... É aquele retrogosto, sabe? Essa palavra eu aprendi e achei legal de usar. E já prevendo comentários do tipo, meu Deus, como vocês comem doce, tudo de uma vez, não ter dor de barriga, cuidado. Ó, tá aqui o segredo. A gente tá levando o resto pra casa pra comer durante a semana, porque de fato, tudo isso de doce em um dia só é pedir, né? Não tem como. A vontade é grande, mas o corpo tá fraco, então a gente vai ter que poupar ele aí. Vamos provar em casa depois, né? A gente vai parcelando. É o jogo? Ah, é o jogo, é verdade. E hoje tá rolando um jogo entre os clubes aqui da Argentina, tipo brasileirão assim, mas é o argentinão. E talvez vocês escutem uns gritos aí de fundo, porque a galera aqui é, vamos dizer assim, bem fanática, bem empolgada com o futebol. E até de curiosidade, tem um jogador aí que ele era muito empolgado com o alfajor também, que durante muito tempo os alfajores foram utilizados ali como motivação para ele. E a gente tá falando de ninguém menos do que o Messi, porque durante um certo tempo ele tinha um acordo com o treinador dele que a cada gol que ele marcasse, ele ganharia um alfajor. Mas como a gente está falando do Messi, que é alguém que desde criança, vamos dizer assim, já é um 10 com estrelinha ali, acontecia que ele marcava tantos gols que ele conseguia, além de ganhar seus próprios alfajores, dividir ali e dar alfajor para o time inteiro. Então o alfajor, pelo menos no caso do Messi, durante um certo tempo foi utilizado ali como
um estímulo, algo para ele conseguir chegar mais longe. E a gente vê que no caso dele funcionou muito bem, né? Dado a figura que o Messi é hoje. E talvez, para quem ainda não gosta de alfajor, mas gosta de futebol, seja esse o convite aí para experimentar e quem sabe virar um baita fã também. E espero que vocês estejam curtindo aí o vídeo. Se está curtindo, já deixa aí o seu like, já comenta aqui no vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito, que é um grande apoio pra gente. E comenta aqui se você quer um vídeo com talvez os top 10 melhores alfajores. A gente comentou que aqui é a capital dos alfajores, então a gente está mostrando alguns mais específicos daqui, ou então os hypados. Mas se você quiser saber a nossa lista, a gente pode fazer um vídeo disso, comenta aqui. E por mais que o alfajor esteja muito presente na cultura argentina, não foi criado aqui. Ele surgiu na culinária árabe há muito tempo atrás, e aí os ingredientes eram outros, a forma do alfajor também não é a mesma que a gente conhece hoje em dia. Quando os muçulmanos dominam ali a Península Ibérica, eles trazem essa receita, fica muito popular na Espanha, e a Argentina então absorve isso da cultura espanhola e adapta a sua maneira, colocando bastante doce de leite, chocolate e tem a forma que a gente conhece hoje. E aí eu queria relacionar isso ao último alfajor que a gente vai comer, que vai ser aqui atrás, ó, no El Nazareno. E por que eu quero fazer essa relação? Porque quando eu pesquisei essa fábrica artesanal de alfajores, eu pensei que ela tinha alguma a ver ali, né, com a cultura árabe, nesse sentido. Mas na verdade que não, foi só uma família que quis trazer ali o simbolismo religioso de Jesus de Nazaré para o nome, para talvez dar mais forças, mais vontade e o negócio crescer. E cresceu tanto que tem várias unidades aí espalhadas pela província de Córdoba e hoje então a gente vai provar esse como o último alfajor do vídeo. E eu achei legal aqui, Julia, que não é só alfajor, né? Meio que uma padaria, ó. Tem as facturas, né, que eu acho que é tão clássico quanto o alfajor na Argentina. Sim. Alguns docinhos e tudo mais. Y Los alfajores. Los alfajores. Entonces estamos grabando un video para YouTube sobre alfajores. Probamos un montón. Y venimos acá para probar el último. Pero no estamos seguros de qué vamos a probar. Si tienes alguna sugerencia nos encantaría. Tengo la especialidad de la casa, son estos dos alfajores. Tienen una masa de hojaldre alemán, dulce de leche, tienen coco o baño de chocolate. ¿Este acá o este? Este. Los dos. Os dois. Um é com coco e outro é com chocolate. Entonces estaria genial Sim, uno banhado pode ser a um desse. chocolate. Para finalizar o vídeo, né, Júlio, com o nosso patrocinador aí favorito, a Nômade, né? Total. Juntando Patrocinador. o que é de melhor, né? Exato. Alfajor. Aqui, ó. E o que eu mais gosto é que eu não preciso do cartão físico, né? Ali no celular já resolve. E se você não tem uma conta na Nômade, por favor, cria sua conta. É ótimo para poder viajar, para também dolarizar o seu patrimônio. Dias por aí, nosso cupom, você cria sua conta e ganha até $20 de cashback na primeira transferência. Então, ó, pra gente fechar com chave de ouro, inclusive com uma embalagem dourada aí, até piadocas da Júlia. Muito ruim, corta isso, produção. Mas enfim, vamos pro último alfajor, então, Nazareno. A moça nos recomendou esse aqui, que é um dos mais famosos aí da casa, um dos mais vendidos também, que é o Hojaldre e chocolate. Não sei se é isso mesmo, mas tá aqui, ó, essa aqui é a embalagem. Ele parece ter aquela massa de croissant, assim, eles chamam, acho que de 1000 hojas acá, né? Acá, sim. Não, entendeu, Julia? Prova aí, vai. Eu já vou falar que eu me surpreendi com o tamanho dele, porque ele é bem grandinho, mas ao mesmo tempo ele é leve, tá? Ele não é muito pesado, acho que por isso, pela massa ser diferente. Vou dar uma bocanhada aqui e provar o último alfajor do vídeo. Nossa, que lindo. Meu, muito diferente. Ele é realmente uma massa folhada, né? É realmente uma massa folhada, super suave, doce de leite no meio, doce de leite de qualidade gostoso, banhado em chocolate. Eu não sabia que era possível essa combinação, não sabia que existia alfajor assim de massa folhada, mas achei super diferente mesmo. Nossa, muito bom. Mas aí, é um diferente bom ou um diferente ruim? Eu conheço Bom. vários tipos de diferente aí. Bom, muito bom. E com esse alfajor eu encerro esse vídeo, a gente já atingiu o nosso pico de glicose, o máximo de calorias que a gente pode consumir no dia. Então eu espero que vocês tenham curtido e comenta aqui embaixo pra gente se você já consumiu algum alfajor, se você tem um ranking talvez dos melhores, qual que é o seu favorito, escreve aqui embaixo. E também se algum desses que a gente mostrou você não conhecia, conheceu agora, curtiu, ficou com água na boca, comenta aqui. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal que ajuda muito a gente e apoia demais o nosso trabalho. E é isso, um beijo e até qualquer dia por aí.